A sua alma não se mantém nem se alimenta das aparências. Não adianta a gente acordar, orar pedindo perdão pelos nossos pecados, fazer um bom devocional, mas continuar vivendo a vida da mesma maneira. Não adianta dar só um glória a Deus na igreja e esquecer de mudar as atitudes. Em Mateus 23 vai dizer que obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Bom, no contexto de Mateus 23, Jesus está criticando a hipocrisia dos fariseus, que eram os mestres da lei da época de Jesus. Seriam como uma analogia, uma falsa equivalência, os pastores para nós hoje em dia. E eles eram mestres da lei, falavam, pregavam a lei, mas não viviam de acordo com ela, ou adicionavam coisas à lei como tradições e coisas que não estavam nitidamente escritas. Então, esses fariseus, eles eram hipócritas porque eles faziam de tudo para se sentirem superiores, mestres da lei, pessoas que têm sabedoria, que podem impor uma tradição, que podem ser reconhecida publicamente pela sua santidade, porque uma pessoa era uma pessoa que não pecava na época. Então, os fariseus, eles eram vistos dessa forma pela sociedade da época. Bom, no contexto atual, esse capítulo agrega, além dos pregadores, a nós. Por quê? Porque uma fé sem obras é uma fé morta. Isso nós sabemos. Só que as obras não são somente você sair para evangelizar, você ir pregar, você fazer boas ações em questão de distribuir alimento. É também, e é muito importante, muito válido. Mas não só. A fé, a obra da fé começa no seu viver. Você tem que viver a fé cristã. Se você não viver o que Deus te ensina, o que a Bíblia fala, você não está vivendo a fé. Você é só um religioso, uma pessoa que é crente. E nós sabemos que crente até o diabo é. Não adianta a gente crer e não agir conforme o que a gente pensa, porque aí você não vai ser um filho de Deus, você não vai ser um seguidor de Cristo, você vai ser um fã de Jesus que concorda com as coisas que ele falou, mas você não muda nada na sua vida apesar de concordar com isso. E esse é um erro muito grande, porque é o que separa os religiosos, que é o equivalente aos fariseus, que eram religiosos, e os cristãos, que é as pessoas de fé que acreditam em Deus e que praticam o que Deus prega. Isso é completamente diferente. Em Mateus 23:5 vai dizer que tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Então, como eu disse, eles prezavam muito pela aparência, por parecerem melhor, por parecerem superiores, mas eles não eram superiores. E por dentro, eles pecavam tanto quanto outros homens. E aí a gente pode pensar, mas eu não sou assim, eu não vivo de aparências, mas é aquilo que eu falei, às vezes você vai postar uma foto no culto lá, e aí depois chega em casa você não pega na Bíblia, nem para ler uma palavra, porque já vi na igreja. Ou você passa uma semana inteira sem viver com Cristo e só no domingo vai na igreja e acha que isso é fazer parte da fé. Isso não é fazer parte da fé, isso é viver de aparências. Falar que você segue uma religião e não agir conforme essa religião te pede, você está vivendo de uma aparência. A gente sabe que Deus, ele é um Deus que sonda corações, ele conhece o nosso interior, a intenção dos nossos corações. Em Mateus 23, ainda 28, vai dizer: assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então ele vai criticar justamente esse parecer. Você expõe algo para o mundo,
Você até muda suas roupas, por exemplo, se é uma mulher cristã, você se veste de forma feminina, começa a usar mais vestido, talvez até laços para parecer mais feminina ao padrão que as pessoas impõem nisso, que é outro ponto também a ser debatido, mas que você muda exteriormente, mas o seu interior continua cheio de pensamentos pecaminosos, cheio de atitudes mesmo no seu dia a dia. Você continua uma mulher estressada, você continua uma mulher que é difícil de conviver porque você não carrega Cristo consigo, que murmura, que tem preguiça, que não age conforme o Evangelho. E isso é aplicável a qualquer pessoa, não só mulheres. E aí, Deus, que sonda corações, ele vai ver o seu interior. Ele não vai ver o que você posta, não vai ver o vestido que você usa para ir na igreja de domingo. Ele não vai ver essa parte que é o que as outras pessoas não conseguem enxergar. Ele vai ver o seu interior, vai ver toda a podridão que existe em você e que, se você não buscar mudar, aí que tá o problema, aí que entra a hipocrisia dos fariseus, entendeu? É lógico que, por exemplo, você tem um pecado de preguiça, de paciência, que você tem dificuldade de renunciar e é normal, mas você tá trabalhando isso com Deus, tá em oração, tá na Bíblia, tá mudando pequenos hábitos para no final conseguir mudar realmente é uma coisa. Agora você saber que está em pecado e não fazer absolutamente nada para mudar, não orar, ou até ver na palavra mesmo o que você tem que mudar, mas não mudar nem um pouco, nem um pouquinho, porque às vezes de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando. Mas se você não faz nem um pouco, você não vai mudar, vai continuar da mesma forma e Deus vai continuar te incomodando naquele pecado. Até que no fim das contas você acabe se desviando por inteiro, porque uma pessoa que não busca melhorar em Deus é uma pessoa que não está comprometida com a fé. E é uma pessoa que posteriormente pode vir a se desviar. Então é também muito importante, até porque a fé ela é consolidada junto com as obras, como eu falei anteriormente. Então, se você não tem a sua fé fortificada pela palavra e se você não tem as obras de mudança, você vai posteriormente se desviar e se desvencilhar de Deus. Um capítulo, é o capítulo 25 de Mateus, que tem a parábola das 10 virgens e que fala do candeleiro, né? É candeleiro o nome? Peraí. Candeias, candeleiro, de onde que eu tirei candeleiro? Bom, as candeias era o que as mulheres usavam para iluminar. E aí, nessa parábola, 5 dessas mulheres não colocam o óleo, que faz com que o fogo fique aceso e ilumine, e 5 dessas mulheres se previnem, levam o olhinho. Quando o noivo dessas 10 virgens chega, 5 delas conseguem acender para que ele chegue, já que era noite, e 5 delas não conseguem. E bom, é importante falar isso e vincular essas duas parábolas, na verdade, a crítica de Jesus com os hipócritas e a parábola das 10 virgens. Por quê? Porque fala justamente desse crente hipócrita que não age conforme a fé, mas diz que crê. Então, essas 5 virgens, elas acreditavam que o noivo viria. E o noivo é quem? É Jesus, a volta de Jesus. E elas acreditavam que ele viria, senão elas não teriam se arrumado, elas não teriam levado as suas candeias, mas elas não se prepararam, elas não mudaram, elas não foram atrás de comprar o óleo que era necessário para fazer queimar e para fazer iluminar aquele lugar para a vinda do noivo. E quando elas bateram na porta, porque elas foram buscar o óleo depois que o noivo tinha chegado, o noivo disse: eu não as conheço. Ou seja, essa é uma parábola que faz analogia àqueles cristãos que eles não se preparam para a volta de Jesus. E é uma volta que não é esperada, você não sabe, você tem que estar o tempo inteiro preparado. Você tem que estar o tempo inteiro com o seu olhinho ali na mochila para você ir alimentando. Então a gente tem que mudar e tem que alimentar a nossa fé
com a palavra, com as obras e fazer tudo se consolidar para que nós sejamos verdadeiramente cristãos. Porque o perdão, ele existe, a misericórdia, ela existe, mas o fogo consumidor existe também. E isso é fato. Então, é importante que cuidemos desse lado, dessa questão do agir em relação ao que Deus nos incomoda, ao que é um pecado, ao que é algo que nós precisamos renunciar, porque se nós não agirmos, nós estaremos sendo equiparados aos hipócritas. Se nós não agirmos conforme a nossa fé, nós somos só crentes, entendeu? E isso é muito importante de ser mudado na nossa vida para que cada vez mais nós possamos nos aproximar e não nos separar de Cristo, para que quando chegar a hora da volta de Jesus, ele não fale para nós, eu não vos conheço. Nós temos que ter essa noção de que seguir a Cristo é colocar a sua cruz nas costas, renunciar o que precisa renunciar, mudar o que precisa mudar. E é difícil, não é fácil, mas precisa ter uma atitude que te ajude a mudar, precisa buscar e precisa botar em prática. Porque o que eu falei no começo não adianta você fazer o devocional, que já é uma forma de buscar, mas aí você vê o devocional e não aplica o devocional na prática. Não adianta, você tem que juntar tudo num bolo só, você tem que buscar a Deus e fazer o que Deus manda você fazer. Não adianta só buscar a Deus sem obedecer Ele. Se no cristianismo existe o livre-arbítrio, por que Deus ficaria insistindo para você mudar algo sendo que você não quer mudar? Ele falou que precisa mudar para estar com Ele. Se você não muda, você está demonstrando para Deus que você não quer estar com Ele, então você vai estar separado. O seu olhinho, na hora de brilhar a candeia, não vai estar lá e o seu fogo não vai pegar. E é isso, eu acho. Não é um vídeo muito longo, mas é um vídeo que quando eu tava fazendo meu devocional, eu senti destocar. E aí eu tô fazendo na ordem, e aí veio dia 23, e eu fiz devocional, meditei. Dia 24, ok. Dia 25 veio essa parábola, e aí eu conectei as coisas na minha cabeça, e eu achei que seria muito legal comunicar. Porque é o que eu falei, né? Às vezes a gente faz um devocional e sente no coração de falar para as pessoas, e é importante que a gente faça isso. Porque se a gente sente esse fogo, é porque é o Espírito Santo plantando em nós esse desejo. Então, essa foi a palavra. Caso queira adicionar algo a mais, dar uma opinião contrária, se eu falei alguma bobagem também, os comentários estão livres para qualquer opinião, tanto construtiva, tanto adversa. E espero que essa palavra possa tocar pelo menos uma pessoa para que mude os hábitos. E tem um vídeo falando sobre mudança de hábitos que não é fácil, mas que tem algumas dicas, algumas coisas que nós podemos fazer para acelerar esse processo e deixar ele mais fácil. Porque da mesma forma que é carregar a cruz, que é fogo consumidor, Deus também alivia o fardo dos nossos pecados. Então, da mesma forma que ele castiga, ele ama. E é isso, porque se ele não nos amasse, ele não nos repreenderia. Mas a gente precisa buscar mudar isso no nosso dia a dia e na nossa vida. E é isso. Um beijo.